Amém, irmãos? Mas hoje se comemora o Dia dos Pais. Aleluia! Dá uma glória a Deus. Irmãos, é bom demais falar sobre paternidade. E eu estava pedindo a Jesus, o que é que eu vou pregar domingo? É sempre um desespero da minha alma. O que é que eu vou pregar domingo? Porque todo domingo tem que arranjar uma mensagem, irmãos. Eu digo, Jesus tem misericórdia de mim. Mas Ele é bom, Ele é generoso. E hoje eu quero falar um pouquinho com vocês a respeito de paternidade. Paternidade no sentido amplo, no sentido geral do que é a paternidade. E eu já queria abrir, beleza, chegou legal, falando para vocês a respeito da importância da figura do pai. Irmãos, a maior autoridade que existe na face da terra é o pai. Não é por acaso que antes de Deus se definir como Deus, Ele se define como pai. Não é por acaso que a oração que Jesus ensina começa com a palavra Pai. E eu sempre digo que as grandes crises da humanidade é a crise da ausência de um pai. E nós servimos um Deus que Ele valoriza extremamente a questão da paternidade. Nós servimos um Deus que é um Deus geracional. Irmãos, toda vida que Deus vai falar de um homem dele, toda vida que Deus vai falar a respeito de um herói na Bíblia, Ele cita o nome do pai desse herói. Não é por acaso que nós temos nos evangelhos a genealogia de Jesus. Antigamente eu começava a ler o livro de Mateus, eu achava tão chato, né? E Adão gerou Zorobabel, Sorobabel, aqueles todinho que tem lá. Mas hoje eu entendo que tem tudo aquilo ali, porque o Deus que nós servimos é um Deus que Ele valoriza as gerações. É um Deus que valoriza a família. É um Deus que valoriza a paternidade. Tanto é que o livro de Malaquias termina dizendo que Jesus viria para trazer alinhamento de filhos com pais e de pais com os filhos. E eu creio perfeitamente que as grandes mazelas da humanidade advêm da falta desse alinhamento, dessa conformidade, do que a Bíblia chama de conversão, de pais a filhos e filhos a pai. Nós temos uma geração, irmãos, aí fora, perdida, sem rumo e sem direção, porque é uma geração sem pai. É uma geração, para vocês terem uma ideia, um bom percentual dos brasileiros não tem nem o nome do pai na sua certidão de nascimento. São filhos sem pai. Portanto, quem não tem um pai, não tem uma origem, portanto também não tem um destino. Estive ministrando aqui a respeito disso. Lá em Êxodo 3:6 diz assim, disse mais, Deus falando para Moisés, ele diz assim, como é que ele se define em Êxodo? Como Deus se define? Quando Deus foi convocar Moisés para ser o grande redentor, o grande libertador. Diga assim para o seu vizinho, a mesma unção que estava na vida de Moisés, está na sua vida, meu irmão. Deus se levantou para você ser um agente de libertação, de redenção. Dá uma glória a Deus. E Deus, quando foi se revelar a Moisés, Deus falou assim, Moisés, eu sou o Deus de teu pai. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E a Bíblia diz que Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Aleluia. Como está faltando temor a Deus nessa geração de crentes nominais da igreja do Brasil. A crise maior da igreja é a crise do temor. Como nós não temos aprendido a temer a Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós. Irmãos, quando Deus foi chamar Jeremias, e hoje, irmãos, eu estou completando 10 anos. E há 10 anos atrás, jogaram óleo na minha cabeça, colocaram a mão e me separaram para o ministério pastoral. 10 anos, 13 de agosto de 2007.
E foi o dia mais feliz da minha vida. Irmãos, eu estava sentado, me chamaram, tinham com 10, 12 pastores foram consagrados, fui o 12º a ser chamado. Naquela noite, há 10 anos atrás. Quando me chamaram, irmãos, o meu coração quase saiu pela boca. Eu já me formei, já era médico, já tinha passado tanta coisa na vida. Mas a maior emoção que eu senti até hoje na minha vida, eu tremia como vara verde, ajoelhado ali, pastor Samuel Muguba, que morreu há um mês atrás, e o reverendo Muguba Júnior. Devo isso a eles e a Jesus, porque eu pensava que Jesus já não contava mais comigo. Mas eu sabia que desde 81, quando eu converti, eu sabia que eu tinha um chamado de Deus, um ministério pastoral para a minha vida. E quando Deus mandou eu plantar essa igreja, eu disse para Deus, eu sou uma criança, eu não sei de nada, eu não tenho condições. E Deus me levou para o livro de Jeremias. E veja como é que Deus chama Jeremias. Quando Deus foi separar Jeremias, Jeremias 1 diz assim, palavras de Jeremias, filho de quem? De Ilquias. Filho de... Irmãos, a paternidade é uma coisa super importante. Muito importante. É uma coisa super valorizada. Jacó, que era esperto, tem gente que fala mal de Jacó. Jacó era um esperto. Oxalá que nessa igreja tem um bocado de Jacó aqui. Diga para o seu vizinho, meu irmão, oxalá que você tenha o coração de Jacó. Porque só uma pessoa com o coração de Jacó recebe de Deus uma transformação que Deus transformou Jacó em Israel. Sabe por que Deus transformou Jacó, a palavra Jacó é usurpador, Israel é príncipe de Deus? Porque Jacó sabia valorizar o que Deus valorizava. Jacó valorizou tanto, irmãos, que ele passou a perna no irmão dele com relação à primogenitura. Jacó era tão inteligente, conhecia, tinha tanto entendimento de quem era Deus. Diga para o seu vizinho, seu problema, meu irmão, é que você precisa conhecer mais a respeito de Deus. O nosso problema é que nós não conhecemos muito de Deus. Porque quando a gente conhece de Deus, a revelação de Deus nos transforma. E Jacó, ele podia ser o que fosse, o caráter dele era meio deformado, mas ele conhecia quem era Deus. Ele sabia da importância de uma coisa que se chama ser o primogênito e também receber a bênção do pai. Ele passou o irmão dele, Esaú, na frente da primogenitura e passou também com relação à bênção do pai. Ele sabia da importância da bênção do pai. Irmãos, há tanta gente sentada nos bancos das igrejas que não entenderam ainda a importância do que é a bênção do pai. Do que ter uma postura dentro da casa de Deus de primogênito. Já preguei aqui sobre isso. De ser o primeiro, de ser o importante, de ser alguém que distingue isso. O privilégio de ser o primogênito de Deus. Aleluia, glória a Deus. Mas hoje, especificamente, eu queria falar aqui, não a respeito da paternidade, do ponto de vista da paternidade carnal, de pai biológico, a paternidade biológica. Já que nós vivemos num país de tantos filhos, de tantos órfãos, que hoje eu queria falar com vocês, não a respeito daquilo que vocês não tiveram. Não interessa se você nunca teve um pai biológico, para ser um pai. Sabe por quê, irmãos? Porque a figura do pai biológico aqui na terra, Deus colocou o pai biológico na terra aqui, para ele exercer 3 funções. Para ele ser o sacerdote da sua casa, para ele ser o profeta da sua casa e para ele ser o rei da sua casa. A mesma unção que havia em Jesus de ser sacerdote, profeta e rei, deve ser as mesmas 3 funções do pai dentro de casa. Ele é o sacerdote porque ele representa a sua família diante de Deus. Ele é o profeta porque ele representa Deus diante da sua família. E ele é o rei porque ele deve governar a sua família de acordo com a vontade, os princípios e o caráter de Deus. Aleluia! O pai é um representante de Deus na terra dentro da sua casa. Mas se você está aqui hoje à noite e o seu pai biológico não foi isso, eu quero dizer que ainda tem jeito para você. Glória a Deus! E eu quero falar com vocês hoje a respeito de outro tipo de paternidade.
de uma paternidade diferente. Mozinho, me faz um favor, mano. Dentro do meu carro, na cumbuca, tem um carregador desse iPad. Pega lá, meu irmão, e pega também uma extensão que o bicho está descarregando. Glória a Deus, aleluia. Então, hoje eu quero falar a respeito da paternidade espiritual, que é tão importante quanto a paternidade biológica. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus sempre tem um segundo plano quando o primeiro não deu certo. Diga para o seu vizinho, Deus sempre tem um novo plano quando o primeiro plano não deu certo. Se não deu certo de um jeito, Deus faz de outro. De forma que se você tem um coração inclinado para obedecer, servir e buscar e quebrantar, Deus vai providenciar, Deus vai completar, Deus vai fazer de alguma forma, aleluia, Ele vai fazer de algum jeito, Ele vai lhe compensar. Se você não teve um pai aqui para ser o representante de Deus, Deus vai gerar aqui na terra, vai lhe dar outro pai, um pai espiritual, para exercer esse triplo ação da sua vida, essa tripla função. Vai ser o sacerdote da sua vida, vai ser o profeta da sua vida e vai ser aquele que governa a sua vida no bom sentido, aleluia. Ele não vai ser um déspota, mas ele vai lhe orientar e vai lhe dar o caminho para você crescer nos processos de Deus. Dá um glória a Deus aí, meu irmão. Ô, glória. Então hoje eu vou falar com vocês a respeito da paternidade espiritual. Porque eu vou para o plano B. Glória a Deus. Se você tem um pai, que é o seu pai biológico e também é o pai espiritual, aleluia. Parabéns para você. Se vocês que são pais aqui, eu quero dizer que a função de vocês como pai tem que ser essa. É uma responsabilidade, a maior responsabilidade da terra é a paternidade. A maior função da terra é a paternidade. Se eu falhar como pai para os meus filhos, meu irmão, eu falhei da função mais importante pelo qual Deus me colocou aqui na terra. Tanto é que a Bíblia diz, Paulo escreve a Timóteo, que você, como homem de Deus, deve governar a igreja como governa a sua casa. Então, se você é um pai aqui, saiba que Deus levantou, não para você ser igual a Adão, que foi negligente. Mas se Deus se levantou aqui, para você ter uma unção tripla na sua casa. Sem que a gente vá para o lado do legalismo, não, irmãos. É tudo pela graça de Deus. É Deus que vai lhe capacitar. É a graça de Deus que vai lhe capacitar. Homem da terra não tem a capacidade. Mas Jesus veio para Jesus ser o primeiro de muitos outros que viriam. Glória a Jesus. Amém? Então, se você é um pai biológico aqui, saiba que a sua responsabilidade é grande. Mas saiba também que você vai contar com um Deus que é poderoso, que é maravilhoso, que é bom. Todo dia eu peço a Deus, Senhor, me dá graça, Senhor, me ajuda, para que eu possa ser um pai para os meus filhos, tal qual o Senhor seria, se o Senhor morasse e vivesse na minha casa. Aleluia. Quando estão entendendo isso, dão glória a Deus. E os solteiros que estão aqui aprendem, para quando casar não errar. Ou errar muito pouco, amém? Glória a Deus. Mas olha, quando a gente entende o que é espiritual, a gente tem condições também de fazer o que é terreno. Quando a gente consegue tocar o céu, a gente também consegue tocar a terra. Se você já é aqui um bom pai espiritual solteiro, você será também. Você está sendo treinado. Os solteiros aqui que já são discipuladores estão sendo treinados para quando casar serem bons maridos e excelentes pais. Dá um glória a Deus aí. As moças aqui que querem casar, só casem com bons pais espirituais, bons discipuladores. Pergunta número 1, meu filho, você é bom discipulador? Porque eu estou vendo que você é bonitinho. Você é até engraçadinho, meu filho, mas você tem discípulo? Você já está discipulando? Quem são os seus discípulos? Eu quero conhecer. Aí depois de você conhecer e saber como é que ele trata os discípulos, ele vai lhe tratar igualzinho que trata os discípulos dele. É verdade. E em primeiro lugar, eu já quero dizer aqui que um pai espiritual, ele é um pai espiritual por trás das cortinas. É por trás das cortinas. Quem quer aparecer, vá servir a outro, não vá servir a Jesus. Quem quer ser, não vá servir a Jesus. Porque só tem um que é. Por isso que ele se revelou a Moisés, ele disse, Moisés, diz o faraó que eu sou.
Moisés teve que passar, irmãos, 40 anos no deserto, desconstruindo a si mesmo, deixando de ser, para que nos últimos 40 anos da vida, Deus pudesse ser através de Moisés, e foi de uma forma brilhante, como o grande líder que Moisés foi. Então, um bom pai espiritual, em primeiro lugar, ele deve ser um servo. É um trabalho de servo, irmãos. É trabalho de servo. É trabalho de gente que tem a capacidade e a humildade de se colocar numa posição de que serve. Abra aí em Mateus 23, de 9 a 12, vocês vão entender o que eu estou ministrando hoje. A palavra de Deus diz assim: a ninguém, vamos entender hoje essa passagem, que é de difícil, tem umas passagens meio complicadas. A ninguém na terra chamem pai, porque vocês têm um pai, aquele que está nos céus. Tampouco vocês devem ser chamados chefes, porquanto vocês têm um só chefe, o Cristo. O maior entre vocês deverá ser servo. Agora eu já entendi essa passagem. Vocês já entenderam? A Bíblia diz: a ninguém chame de pai, só Deus é pai. A ninguém chame de chefe, só Deus é chefe. Porque nós aqui, nós não estamos nessa posição. Se você quer ser um pai aqui na terra, você não está na posição de ser o chefe. Você está na posição de ser um servo. Você deve servir seus filhos espirituais. Dá um glória a Deus? Porque o maior entre vocês deverá ser servo, pois todo aquele que a si mesmo se exalta é humilhado. E todo aquele que a si mesmo se humilha, esse será exaltado. E a nossa posição aqui é de nos humilharmos, irmãos. A nossa posição aqui não é de sermos arrogantes, presunçosos, soberbos, não. Quem quer exercer um nobre fardo de ser um discipulador, de ser um pai espiritual, tem que se colocar na posição de alguém que vai estar servindo. Sabe por quê, Moisés? Porque filho dá trabalho. Hein? Filho dá trabalho. Quem é pai sabe disso aqui. Eu que vejo menino nascer todo dia. Aí eu vejo o menino nascer, hoje mesmo de madrugada eu vim nascer. Aí o pai disse assim: mas ela está sofrendo muito. Eu digo: meu filho, o nome é trabalho de parto. Se fosse descanso de parto, é trabalho, é sofrimento, irmãos. Agora, eu quero dizer uma coisa para vocês: não há pódio para quem não sente dor, quem não quer sentir dor. Não há medalha para quem não está disposto a pagar um preço. E eu quero dizer que Paulo diz que nós estamos numa corrida, nós estamos num investimento, nós estamos num negócio que dá trabalho, mas nós vamos receber um pódio, uma coroa incorruptível, quando estivermos lá na presença do Rei. Aleluia! E aí nós poderemos entrar no descanso do Senhor, depois que nós trabalharmos muito aqui, cuidarmos de muitas vidas. Aleluia! Então, cabo arrogante, presunçoso, meu irmão, não vai dar conta de ser um pai espiritual. Porque na primeiro cocô que o discípulo fizer, o filho espiritual, ele vai, sai daí, doidinho, eu lá vou ter trabalho com esse cara. Não, irmãos, pai que é pai nunca desiste dos filhos. Amém? Posição de pai é a posição de alguém que está se humilhando todo dia. Sabe por quê, irmãos? Porque muitas vezes um bom pai, ele vai ter que engolir em seco algumas situações. Só quem é pai e mãe sabe disso. Um bom pai, muitas vezes, ele vai corrigir um filho no silêncio. Um bom pai, quantas vezes um bom pai não passa uma noite atribulado na alma, meditando na situação do filho? E um pai espiritual não é diferente não, irmãos. Mas é glorioso, é maravilhoso. Veja como Paulo se refere aos seus filhos na fé. 1 Coríntios 4,14. Nessa mesma entendimento de ser servo. Não estou tentando envergonhá-los ao escrever essas coisas, mas procuro adverti-los como a meus filhos amados. Né? Amém? Procuro adverti-los como a meus filhos amá-los. Paulo está dizendo o seguinte: olha, quando eu estou advertindo vocês, eu não estou querendo que vocês se envergonhem, não. Eu estou advertindo, estou escrevendo, estou falando, estou orientando, porque vocês são meus filhos amados. Diga para o seu vizinho: quem ama, corrige. Você sabe quem é coxinha? Coxinha elogia na presença e corta na ausência. Quem ama, corta na presença e defende e elogia na ausência.
Defende na ausência, mas quando está ali no 1 a 1, ele vai corrigir com toda amor e carinho, porque ama. Porque não quer ver lá o seu discípulo fazendo coisa errada, nem o seu discípulo caindo na boca do povo. Quantos estão entendendo? Eu digo o seguinte, olha, a gente pode falar mal de um filho, mas não quer que ninguém fale de um filho mal para a gente. É ou não é? Sim ou não? É verdade. Mesmo que o cara esteja errado, ninguém quer ouvir. É a mesma coisa, irmãos. É o que Paulo está dizendo. Meus filhos, olha, eu estou advertindo vocês, não é para você ficar com vergonha não, meu amor. É porque eu te amo demais. Quero ver você voando. Quero ver você melhor do que eu. Quero ver você sendo melhor do que eu em todas as áreas. Por isso que eu te corrijo. Os pais espirituais são mentores, são treinadores. O pai espiritual, ele ajuda o seu filho a alcançar o seu máximo potencial em Deus. Mentorear uma pessoa tem a ver com a seguinte interrogação: como posso ajudá-lo? Em vez de o que devo ensinar-lhe? Certo? Porque um bom discipulador, um bom pai espiritual vai ajudar você em todas as áreas da sua vida. Dá um glória a Deus por isso. Veja a postura de Paulo quanto aos crentes de Tessalônica, lá em 1 Tessalonicenses 2, 7 e 8, ele diz assim: embora como apóstolo de Cristo pudéssemos ter sido um peso, fomos bondosos quando estávamos entre vocês, como uma mãe que cuida dos seus próprios filhos. Sentindo assim tanta afeição por vocês, decidimos dar-lhes não somente o Evangelho de Deus, mas também a nossa própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Olha que coisa linda de Paulo. Paulo está dizendo, olha, eu amei vocês como a mãe ama os seus filhos. Eu dei a minha própria vida porque eu amo vocês. Dá um glória a Deus. Então um bom pai espiritual, ele tem esse mesmo sentimento pelos seus filhos. Aleluia, irmãos. Então existem semelhanças entre um pai espiritual e um pai biológico, um pai natural. Primeiro, pais demonstram amor. Diga para o seu vizinho, um pai, ele demonstra amor. Irmãos, cada pessoa tem uma linguagem do amor. Existem muitas linguagens do amor. Fizeram um teste psicológico comigo lá no hospital, umas perguntas, e depois veio o resultante. Mostrei para a pastora Angélica. Rapaz, bateu na hora. Tudo que disseram, parece que fizeram um diagnóstico radiológico a meu respeito. E lá escreveram o seguinte: que o meu gerente, para me estimular, ele deve me elogiar. Quantos estão entendendo? Porque a minha linguagem do amor é a palavra de afirmação. Quantos estão entendendo? Eu sou estimulado quando uma pessoa tem uma palavra de afirmação para mim. Outros não, outros têm uma maneira diferente. Às vezes é recebendo um presente, outros recebendo um elogio, né? Cada um tem uma maneira de ser estimulado, cada um tem uma maneira de ser tocado, cada um tem uma maneira de se sentir amado. Então os pais, eles demonstram amor pelos seus filhos. Amém? Segundo lugar, pais treinam e disciplinam seus filhos. Em terceiro lugar, pais garantem provisão. Diga o seguinte para o seu vizinho: quem tem um pai, tem uma herança. Tem uma herança. Do mesmo jeito que nós recebemos a herança material, nós recebemos também a herança espiritual. Aleluia! A Bíblia diz que Isaac começou a recavar os poços do seu avô Abraão. E a Bíblia diz que Deus chegou para ele e disse: olha, eu vou te abençoar por causa do teu avô Abraão. Então, nós, como pais espirituais, nós deixamos uma herança para os nossos filhos e netos espirituais. O que nós estamos fazendo aqui hoje no reino de Deus, irmãos, nós vamos deixar uma herança imaterial para as próximas gerações. Dão glória a Deus. Os seus netos naturais, os seus netos espirituais serão abençoados através da sua vida, através daquilo que você está semeando e plantando hoje no reino de Deus. Aleluia! Por isso que a Bíblia diz que a maldição vai até a 4ª geração, mas a bênção de Deus vai até o 1000º. Aleluia! Pais reproduzem. Diga assim para o seu vizinho: meu irmão querido, te prepara para engravidar de muitos filhos espirituais. Eu vejo aqui muita gente já engravidando, muita gente já buchudo, muita gente já prenho de 3, 4, 5, 6, 7, óctuplos, decátulos filhos espirituais, aleluia. Nós vamos viver um tempo novo aqui, de nós estarmos parindo muitos filhos, gerando, mas também cuidando muito bem de cada um deles,
garantindo que cada um deles sejam bem alimentados e provisionados em Deus. Oh, glória a Deus, aleluia. Mas também pais abençoam, pais compartilham, amém? Paulo descreve Deus, Pai, fazendo isso. Em Efésios 1:3 ele diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Amém, irmãos? Ele já nos abençoou, glória a Deus. Paulo impôs as mãos sobre Timóteo e abençoou. Da mesma forma como nós somos abençoados por Deus. Diga para o seu vizinho: Deus já te abençoou. Irmão, você sabe qual é uma mentira que o diabo conta todo dia no teu ouvido? Ele diz assim: você não pode, você não merece e você não vai dar conta. 3 mentiras que ele conta. Mas a Bíblia afirma que Deus Pai já nos abençoou com a unção da paternidade. A unção da paternidade, a unção para demonstrar amor, para treinar, para disciplinar, para garantir herança, para reproduzir, para abençoar e para compartilhar. Essa unção já está na minha vida e na sua. É passado. Deus já pôs a mão, já me abençoou para eu ser pai de gerações, para eu ser pai de multidões, para você também ser um pai de multidões. Quantos recebem, dão glória a Deus? Essa bênção da paternidade já está, e da maternidade também. Eu falo aqui para homens e mulheres, porque Deus não faz distinção de gênero, de sexo. Essa unção da paternidade está também na sua vida, minha irmã. Para você ser uma pastora, para cuidar de muitas vidas, muitas mulheres, muitos adolescentes. Aleluia, glória a Deus por isso. Paulo diz que essa unção da paternidade já está sobre a minha vida e sobre a sua. Aleluia, nós já temos essa unção. Temos que nos apropriar, temos que botar em prática, temos que cuidar. Vai nessa força e fecha os ouvidos para esse capeta, e aí ele vai ficar endemoniado. Satanás vai ficar endemoniado por isso, irmãos, porque ele perdeu, ele é um perdedor. Jesus na cruz já derrotou esse capeta desgraçado. Jesus prevaleceu e no 3º dia Jesus ressuscitou, meu irmão. Ei, a nossa esperança é que Cristo ressuscitou. E aí Paulo já recebeu. E agora o que Paulo fez? Ele não é besta, botou em prática. Lá em 2 Timóteo 1,6 diz: por essa razão, falando ao seu filho, torna a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição, não das mãos de Deus, mas agora das minhas mãos. Aleluia. Deus vai usar as suas mãos para impor, para abençoar, para gerar, para cuidar, para ungir muitos outros filhos e filhas espirituais, meu irmão. Para de ouvir as mentiras do diabo, que você não pode, que você não deve, que você não merece, porque é tudo pela graça e pelo poder de Deus. Nós nos apropriamos das promessas de Deus pela fé e pela longanimidade, pelo longo ânimo, entendeu, Mário? Tendo um ânimo longo, naqueles momentos em que você quer desanimar, Deus quer lhe animar, meu irmão. Louvado seja o nome dele. Outras características de pais espirituais. Primeira grande característica de um pai espiritual é que ele tem estado com Jesus. Você não precisa ser um super-homem, até porque super-homem não existe. Só tem nos filmes de Hollywood e nas novelas da Globo. Você não precisa ser um super-homem. Você não precisa ser um gigante para treinar outras pessoas. Não precisa, meu irmão. Foi por isso que Jesus encarnou. Jesus não encarnou com uma capa voando, não. Jesus encarnou numa criança frágil, que estava envolta em panos rotos e sujos. Ele encarnou como uma criança frágil, irmãos. A Bíblia diz que ele veio nesse mundo aqui por 33 anos, ele sentiu e sofreu e passou por tudo que eu e vocês passamos. Todos aqui somos produtos inacabados de Deus. Todos aqui, irmãos. E eu vou dizer para vocês, o mais inacabado aqui sou eu. Tem dia que Deus está me lapidando debaixo de chibata muita. Que às vezes, irmãos, pensa um cabo para dar trabalho à autoridade.
Vocês não têm um super pastor, vocês têm apenas um homem aqui que Deus separou, que resolveu chamar e que disse para ele que não tinha nada de especial. Ele disse: fica na tua aí, que aonde te mandar tu vai, o que eu mandar tu falar, tu fala, e eu vou colocar as palavras na tua boca. Fica tranquilo, que eu quero só que você me diga um sim e deixa o resto comigo. O que importa, meu irmão, não é se você está acabado ou inacabado. O que importa é se no seu coração Jesus habita. O que importa é quem habita em você. Porque apesar de nós, é só através de nós. Dá um glória a Deus? Queridos, Pedro e João eram homens rudes. Mas quando eles falaram com os eruditos do Sinédrio, veja o que eles disseram, os eruditos. Atos 4,13. Vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns. É lindo demais a Bíblia. Eram homens comuns. Aquele ali é o Pedro. Cara pescador. Um dia desse estava pescando peixe lá no mar da Galileia. Rude, brabo, cru. Meu Deus. Mas depois que teve uma experiência com o Espírito Santo de Deus, meu irmão, ficou uma moça. Ficou uma lei de brandura, aleluia. E sem instrução, ficaram admirados e reconheceram, está aqui a diferença, que eles haviam estado com Jesus. E a pergunta que eu faço a vocês nessa noite: vocês têm estado com Jesus? Porque se nós estamos com Jesus, se Jesus está em nós, tudo que nós pedirmos nós vamos receber. Dá um glória a Deus por isso. Queridos, Deus não quer usar super-homens, Deus quer usar pessoas comuns para ser grandes pais e mães espirituais. Certo? Para ser estrela, está cheio por aí. Entende? Os mega cantores, mega pastores, não está cheio, mas o Brasil está cheio deles. Mas o Brasil também, nós não conseguimos ainda mudar o Brasil. Porque o Brasil não está precisando de gente grande, não, irmão. O Brasil está precisando dos pequenos, dos que não são, que querem andar, estar verdadeiramente com Jesus e se submeter aos processos de Deus, aleluia. E saberem de que o maior aqui vai ser o menor. E de saber que se quer andar com Jesus, tem que negar a si mesmo e carregar a sua cruz. Se quer andar com Jesus e ser servo e discípulo dele, saiba que o maior discípulo de Jesus vai receber um diploma de servo inútil, aleluia. Segundo lugar, pais são modelos. Jesus deu exemplo, porque foi pai espiritual para 12 homens aqui na terra. E os discípulos aprenderam tudo na prática. Jesus não fez uma escola, não, vamos fazer agora 4 anos de estudos aqui, né, teológicos, filosóficos, aprender filosofia, teologia, etc. Não estou dizendo que você não vai estudar. Pode estudar, mas você pode estudar toda a teologia, toda a filosofia do mundo. Se você não tiver com Jesus, não vai dar em nada. Não vai dar em nada, irmãos. Então os discípulos aprenderam na prática como orar, como jejuar, como chorar, porque Jesus fazia o mesmo. Os valores do reino foram aprendidos na prática: amor, compaixão, graça, verdade, bondade, poder, doçura, alegria, piedade, tudo eles aprenderam na prática, aleluia. Os evangelhos estão cheios de exemplos de homens assim. Paulo com Epáfras, Colossenses 1, de 1 a 27 diz: apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos, a vocês graça e paz da parte do nosso Senhor, de nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos, por causa da esperança que lhe está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho, que chegou até vocês. Por todo mundo esse Evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador. Aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Por essa razão, desde o dia que ouvimos,
do pleno conhecimento da vontade de Deus, não deixamos de orar por vocês, de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor, em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas, aleluia, e nos transportou para o reino do Filho do seu amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as invisíveis e as invisíveis, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele, e ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio primogênito entre os mortos, para quem tudo tem a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, aleluia, isso é maravilhoso. E por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês, mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante deles santos e culpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Agora eu me alegro em meus sofrimentos por vocês. Aleluia. Coisa linda esse homem, irmãos. E completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja. Dela me tornei ministro, de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída, de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus. Ele está dizendo aqui que ele é o modelo. Ele descreve tudo o que Deus fez, agora ele está dizendo a parte que ele tem que fazer. Ele descreve todo o mistério de Deus, tudo aquilo que Deus fez pela igreja. E ele agora começa a dizer aquilo que ele é para a igreja, o modelo, o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, agora que foi manifestado a seus santos. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste ministério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Glória a Deus, aleluia. Se aplaudir a palavra, aplauda, irmãos. Glória a Deus. Em terceiro lugar, pais dão exemplo. Hebreus 13:7 diz: lembrem-se dos seus líderes, que lhes falaram a palavra de Deus. Observem bem o resultado da vida que tiverem e imite a sua fé. Queridos, dá o exemplo que os outros podem imitar e reproduzir. Essa é a grande função de um pai espiritual. Diga assim para o seu vizinho: meu irmão, o mundo está olhando para você. Queridos, nós temos no Brasil pelo menos 25% de crentes evangélicos. O Brasil não mudou nada por causa disso. Sabe por quê, irmãos? Porque a igreja não está salgando. A igreja não está sendo a fonte de luz. Está faltando sal, está faltando luz na igreja. Sabe por quê, irmãos? Porque tem muita gente dentro das igrejas, nominalmente dentro das igrejas, que não tem sido parâmetro, não tem sido referência de Jesus, aonde vivem, aonde trabalham, aonde moram. Um bom pai espiritual, ele deve ser um exemplo para os fiéis. Paulo diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Em 1 Tessalonicenses 2,11 diz assim: pois vocês sabem que tratamos cada um como um pai trata seus filhos. Então Paulo foi um grande pai espiritual, porque Paulo, ele era uma referência, ele era um exemplo na vida dos seus filhos espirituais. O maior desafio meu, irmãos, não é pregar mensagem que eu prego domingo, vocês dão glória a Deus, aleluia, uns aplaudem, outros acham que está longa a mensagem, tem gente que dorme, entendeu? Quando chega na quarta-feira, pergunto sobre a mensagem, ninguém lembra. Mas tem uma coisa que vocês não podem deixar de esquecer, é o exemplo que eu dou a vocês. São as minhas atitudes, as minhas ações e as minhas reações, quando eu desço desse púlpito aqui e estou no meio de vocês.
Isso é que é o importante, para nós sermos bons pais e mães espirituais. Não é o que nós falamos, é o que nós vivemos. Amém, irmãos? Glória a Deus. Hoje eu li uma frase linda que eu botei no meu Facebook, que diz assim, que a ciência... Deixa eu procurar aqui, irmãos. Dá licença aqui, ok? Posso dar uma olhadinha nessa frase, que é super importante. Deixa eu ver aqui, que eu quero ler para vocês, tal qual eu coloquei ela hoje. Deixa eu ler aqui, com licença, irmãos. Deixa eu procurar ela aqui nos meus alfarrábios aqui. Diz assim: quem é sábio não fala, somente faz. Ciência é conhecimento organizado. Sabedoria é vida organizada. Não deixe que as pessoas somente ouçam sua sabedoria. Deixe que elas vejam sua sabedoria materializada nos seus atos. Glória a Deus por isso. Em quarto lugar, pais dão aos filhos um sentido de importância. Isso é super importante. Pais dão aos filhos um sentido de importância. Queridos, a coisa mais importante, não existe um poder muito grande na palavra de um pai. Às vezes um pai diz uma coisa com o filho, marca indelevelmente aquela criança para a vida toda. Às vezes dá uma palavra de morte. Um verdadeiro pai marca seus filhos com a palavra. Os nossos filhos são edificados com a palavra, porque Deus nos edifica com a palavra. Jesus é o verbo, não é por acaso que Jesus foi chamado de verbo. Diga para o seu vizinho, tudo que sai da sua boca, seu filho acredita. Toda palavra que sai da sua boca, o seu filho vai acreditar. Tem mãe que diz assim, essa menina vai ser uma rapariga. Ela vai ser o quê? Uma quenga. É, irmãos. Mas se você diz, minha filha será uma bênção, minha filha será uma profeta, minha filha será uma apóstola, minha filha será uma pastora, minha filha vai ser uma grande médica, aleluia, vai acontecer, porque há uma unção na boca do Pai, há uma autoridade dada por Deus, porque aquilo que ligamos na terra, Deus liga no céu. Meus 5 discípulos que eu tenho aqui, cada um melhor do que o outro. Só tem crescido esse menino. É ou não é? Sim ou não? Isso, irmãos, é o que alegra meu coração, entendeu? Meu profeta Dario. Olha, irmãos, isso é a marca do ministério. Não é uma multidão, não. A marca do ministério de Jesus, os maiores ensinamentos de Jesus, Jesus ensinou para os 12. Ensinou para os 3 e ensinou para o João. Tanto é que o único que não foi degolado nem morto, morreu de morte natural, velho, com as artérias cheias de ateroma, lá na ilha de Patmos, recebendo as últimas revelações, foi João. Você quer receber muita revelação de Jesus? Tem intimidade com Jesus. Tenha o seu ouvido no coração dele. Então, irmãos, autoestima para os seus filhos. Cada criança quer ser notada e reconhecida como uma pessoa de valor. Amém? Veja o que diz John Drescher no seu livro 7 Coisas que as Crianças Precisam. É quase impossível conviver conosco mesmos se achamos que temos pouco valor ou não gostamos de nós mesmos. O que uma pessoa que se sente o Zé Ninguém vai contribuir para a vida? Isso precisa ser ressaltado, porque o grande flagelo de sentimentos de inferioridade começa cedo na vida. Nós, seres humanos, precisamos ser notados, apreciados e amados como somos, se queremos ter um sentimento de significado. Minha velha mãe, que hoje já tem 85 anos, eu era menina, ela dizia assim, era um menino pobre, irmãos, passei uma fome doidada. Lá em casa, quando chovia, tinha tanta goteira que a mamãe botava uma rede em cima da outra, porque era goteira, lá antigamente era assim, uma rede em cima da outra. Já na faculdade de medicina, eu não tinha dinheiro para ir de ônibus nem comprar nada. Um livro eu chorava. Eu andava, por isso que eu tenho as pernas boas, irmãos, ó. Agora para correr, porque eu treinei muito andando a pé. Passei 30 anos sedentário e agora sou um triatleta, aleluia. Voltei de novo. Eu voltei agora para ficar, porque aqui é o meu lugar, aleluia. Estou mais bonitinho, ó. Mais forte, ó. Preparado para o embate. Estou até mais alegre, irmãos, com mais força para pregar. Então veja bem,
Eu era pobre, irmãos, mas a pobreza lá em casa era só material. Que a mamãe disse para mim, meu filho vai ser médico, pediatra e vai ser o melhor pediatra de Fortaleza. O que aconteceu comigo? Médico, pediatra, não sei o melhor, mas para a honra e glória de Jesus, toda a glória seja dada a Ele, eu sou um dos melhores. Eu, como pastor, sou um bom pediatra, sabia? De vez em quando eu acerto lá no consultório. Então, irmãos, há um poder muito grande. Líderes normalmente se tornam líderes quando alguém acredita neles como líderes. Vou repetir. Líderes se tornam líderes quando alguém acredita neles como líderes. Dá uma glória a Deus. Então, se você tem discípulos aqui nessa igreja, tem um segredo para os discípulos prosperarem. Acredite neles. Acredite neles como líderes, que eles se tornarão grandes líderes. Quinto lugar, paz, vem o potencial. Jesus mudou o nome de Simão para Pedro. Sabe o que significa Simão? Poeira. Pedro, rocha. Diga para o seu vizinho, meu irmão, você tem que ter essa unção de Jesus. Olhar para a poeira e ver uma rocha. Olhar para um cara todo errado e ver um pastor. Olhar para um cara todo trouxa e ver um adorador. Olhar para um cara que está lá no pecado e ver um grande homem de Deus ungido, cheio da unção de Jesus. Olhar para um cara que está no adultério e ver um homem fiel. Olhar para um cara que está com um casamento quebrado e ver ele um grande pai de família, uma grande mãe de família. Aleluia. Essa unção nós temos dada por Jesus. A unção da gente ver potencial onde ninguém vê. No Getsemane, quando Pedro negou, ele não foi a rocha, ele foi poeira. Quando negou Jesus, poeira, uma vez, poeira duas vezes, poeira três vezes, aí o galo cantou. Mas havia, não um galo para cantar, mas uma águia, um leão da tribo de Judá, ainda ia dar o último decreto, aleluia. Não foi o galo que deu o último canto, quem deu o último canto foi Jesus. E Jesus cantou três vezes quando disse, tu me amas, tu me amas, tu me amas. A primeira vez ele respondeu, me ama, mas no amor filéu, te amo. Só te amo porque tu me amas, um amor filéu. Só te amo porque tu me amas. No final ele respondeu, eu te amo. Ágape, Jesus, eu te amo, independente de tu me amar. Ele falou, foi curado, aleluia. Diga para o seu vizinho, a última palavra não é do galo. A última palavra é da águia, é do leão, é do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, meu irmão. Dele, por ele, para ele, é que nós vivemos. A última palavra não vai ser do galo, da galinha. A última palavra é do leão, é do Cordeiro de Deus, é da águia, aleluia. É de Jesus, é do boi, aleluia. Ele não foi rocha ali. Mas 50 dias depois, no dia de Pentecostes, a poeira se levantou como rocha. E a Bíblia diz que desceu fogo do céu. Aleluia. Haviam línguas de fogo. Teve uma zoada e um barulho. Aquele que era tímido, aquele que era medroso, aquele que era um doidinho, se levantou na unção. E ele pregou a mensagem mais simples do mundo. E 3.000 vidas se converteram, depois mais 2.000. E a igreja em uma semana saltou de 120 para 5.000, irmão. Diga, meu irmão, a mesma unção você tem. A mesma unção da rocha. Dá uma glória a Jesus. Jesus nunca forçou ele a ser rocha. Porque o Espírito Santo de Deus não força, ele convence. Quando o Espírito Santo vem, meu irmão, você vai. Que ele vai te convencer. Diga para o seu vizinho, meu irmão, te prepara. Porque o Espírito Santo vai te pegar e vai te convencer. E nunca mais você vai ser o mesmo, macho velho, macha velha. Oh glória. Nunca mais você vai ser o mesmo. Sabe o que a Bíblia diz? Pais, não irritem seus filhos. Efésios 6,4. Antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor.
Tem discipulador, pai espiritual, que fica irritando os filhos. Forçando. Irmão, a gente tem que ter sabedoria e graça na condução dos nossos filhos. Eu tenho um filho espiritual que eu via muita coisa assim na vida dele, mas olha, ele foi corrigido só com amor. As coisas foram mudando na vida dele, Anderson, sem eu nem confrontar assim, sabe? Eu fui fazendo, eu fui ensinando, eu fui amando, eu fui dando exemplo assim. E ele foi entendendo que ele é inteligente. Entendeu? Porque se eu tivesse apertado ele, tinha ido embora, irmãos. E eu não quero perder mais ninguém, irmãos. Ô Jesus. Nenhum. Eu fico chorando, adoeço. Tenho uma diarreia de tristeza quando eu perco alguém. Diga para o seu vizinho, você não vai perder mais nenhum. Até os que foram embora vão voltar. E vão trazer outros. E outras. E esse lugar vai ficar pequeno para 7 cultos. Em último lugar, irmãos, penúltimo. Hoje eu vim foi com vontade, irmãos. Isso é para descontar as vezes que eu vim sem vontade. Mas eu vim. Eu vim sem vontade, eu confesso, mas eu vim. Entendeu, Dário? Teve dia que eu estava deprimido e vim sem vontade, mas eu vim. Eu vim. Pai, eu vim. Tu sabe que eu vim. Tu sabe que eu estive aqui pregando esse evangelho. Da tristeza e da dor. Pai, tem que estar disponível. Pai, tem que o telefone nunca tem quando tocar, sair aquela ligação que está fora de área. Pai não pode ficar fora de área para os filhos. Precisamos dar atenção aos filhos. John Drescher narra a história de um filho com seu pai. Ele estava olhando, veja que história interessante, pastor Angélico. Hoje as orelhas minhas vão ser puxadas. Eu preciso, irmãos, eu estou pregando para mim, irmãos. Vocês pensam que eu prego só para vocês, né? Ai, mas vocês pensam o quê? Só quero para vocês a mensagem. A primeira é para mim, irmãos. Eu sou o mais necessitado. Ele estava olhando seu pai polir o seu carro e perguntou: pai, o seu carro vale muito, não é? Sim, ele custou muito. Compensa cuidar dele? Quando eu vender, ele valerá mais se eu cuidar bem dele. O pai respondeu para o filho. Depois de um tempo de silêncio, o filho disse: pai, eu acho que eu não tenho muito valor, não é? Entenderam? O pai estava polindo um carro. E o pai estava dando mais valor ao carro do que o filho. Último lugar, irmãos, vocês irem para casa e eu também. Pais partilham. Partilhar é dar ao outro o que temos e o que somos. Tem muitos filhos que só querem que os pais tenham. Está doido que o pai morra, pai herda a herança. É. Mas é mais importante você herdar o que o seu pai é do que o seu pai tem. Porque o que o seu pai tem um dia vai acabar, mas o que o seu pai é, se você pegar, você vai levar para a eternidade. Você vai levar para a eternidade. Isso é forte, é ou não é? Glória a Deus. Você vai levar para a eternidade o que o seu pai é. Um verdadeiro pai espiritual quer que os filhos cresçam e se tornem maiores do que ele. Certo? Sejam maiores. Já disse para Jesus: Jesus, se eu for e o que o Senhor me prometeu não se cumprir na minha vida, vai se cumprir através dos meus filhos naturais e dos espirituais. Porque Deus prometeu a Eliseu que teria a unção dobrada de Elias. Tudo tinha sido dobrado. Só faltava uma coisa, irmãos. É que Elias ressuscitou um. E Eliseu tinha ressuscitado só um em vida. Mas na hora que Eliseu morreu, jogaram o corpo de Eliseu em cima de um cara que estava morto. E o cara ressuscitou. Significa dizer o seguinte, que as promessas de Deus nunca vão morrer na sua vida. Você pode morrer, mas as promessas vão continuar vivas. E vão se cumprir depois da sua morte, mas vão se cumprir. Dá uma glória a Deus. Por isso que eu vivo nessa esperança, irmão. Sabe qual é a diferença entre esperança e fé? É que a fé é para o dia de hoje, a esperança é para o dia de amanhã.
A fé é para a vida presente, a esperança é para a vida futura. Por isso que você tem que ter fé e esperança. Fé é para hoje, esperança é para amanhã, para depois da manhã, para depois da manhã, e até depois da gente mudar de endereço. Glória a Deus e aleluia. Amém, irmãos? A minha sincera, humilde oração nessa noite é que nós sejamos pais e mães espirituais. Que Deus possa usar esse pequeno rebanho para gerar muitos filhos, muitas filhas espirituais. Que Deus possa usar a nossa vida para que a gente possa servir de exemplo, de influência na vida de muitas pessoas. Dezenas de centenas que entrarão por essas portas, que entrarão nas nossas células, que entrarão nas nossas vidas. Porque, sinceramente, irmãos, os frutos que nós levaremos para Deus serão as vidas que nós cuidamos aqui na terra. Quantas vidas nós cuidamos aqui? Quantas pessoas nós influenciamos? Muito mais do que as nossas palavras, do que as nossas pregações, do que aquilo que é público, do que aquilo que os homens veem. Volto a repetir, 75% do ministério de Jesus não foi com as multidões. Não foi. Foi com os pequenos grupos. Por isso que aqui na nossa igreja nós estamos 100% na visão dos pequenos grupos. Na nossa preocupação aqui, não é nós temos uma igreja lotada de pessoas, não. Nós queremos ganhar o mundo inteiro para Jesus. Mas nós queremos cuidar muito bem. E para cuidar muito bem, nós temos que cuidar um a um. Para cuidar muito bem, nós temos que cuidar em grupos menores. Para garantir esse relacionamento de paternidade, nós temos que colocar o ministério na mão de vocês. Amém? Diga assim para o seu vizinho: meu irmão, o ministério dessa igreja está na sua mão. Por isso você não pode reclamar da igreja, porque a igreja é você. Olha, quem fala da igreja está cuspindo para cima. Porque a igreja sou eu e você. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos adorar o Rei hoje. Vamos encerrar adorando o Rei, celebrando o Rei. Aleluia. E eu serei o pai de multidões.